Desejando boas-vindas a todos e a todos. Sou o professor Edmar Pinheiro, professor do Departamento de Geociências da Universidade Regional do Cariri, e tenho a grata satisfação de mediar essa mesa no âmbito do Festival Servo Esmeralda, o Crato no Mundo. Servo, um filho do Crato, que muito orgulho trouxe e traz a esse torrão verde, encravado em meio ao sertão semiárido, um dos maiores artistas desse país, que deixou a sua obra e arte eternizadas em vários rincões deste país e do mundo. O tema deste webinário é Arte, Ciência e Novos Horizontes. Recebemos com muita alegria e satisfação, e de antemão agradecemos, o grande arquiteto, urbanista e professor Alex Nikolaev, que nos falará sobre Servo Esmeralda, patrimônio e generosidade. Peço licença aqui ao professor Alex para rapidamente ler um currículo dele resumido. Arquiteto, urbanista e professor, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, assistente de Mário Pedrosa na UFRJ, primeiro diretor do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, em 1975 até 1979, diretor do Departamento Geral do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, entre 1995 e 2001, coordenador do Projeto Tiradentes e sócio fundador do ICOMOS do Brasil, sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, artista plástico. Nasceu em 1935 em Sofia, Bulgária, e desde 1948 vive no Rio de Janeiro. Professor Alex, é um grande prazer recebê-lo para ouvir sua fala, suas palavras. Fique à vontade nesse momento, recebendo um abraço de todo o Crato. Neste momento eu estou no Crato, aqui recebo o nosso abraço fraterno. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Edmar. Estou muito feliz de poder estar aqui e poder abordar um tema que me agrada muito, que é Servo Esmeralda e sua obra. Quem foi amigo e foi uma pessoa fascinante e praticou a arte com grande generosidade. E quando a doutora me falou nisso, me ocorreu logo falar nesse predicado, ser generoso. E como isso se reflete no patrimônio. E aí, você citou, eu vou usar minha experiência no INEPAC. Eu fui o primeiro diretor quando foi criada essa entidade, a fusão. O Rio deixou de ser capital e virou Estado do Panamá. E isso durou uns 15 anos, e depois acharam que não funciona e se juntaram de novo. O Estado do Guanabara se fundiu no Estado do Rio e o Rio de Janeiro passou a ser capital, substituindo Niterói, que era a capital do Estado do Rio de Janeiro. São atrapalhadas burocráticas, todas feitas com melhores intenções. Foi no governo Faria Lima que ocorreu essa fusão, exatamente na data mencionada, 75, 79. Era secretária de Educação, a professora Mirce da Luca Wenzel, e a cultura estava a cargo do meu amigo Paulo Afonso Grisoli e de João Rui Medeiros, excelentes pessoas ligadas à cultura e ao teatro. E então me coube organizar a equipe. Já havia lá uma funcionária, uma antropóloga, a Cássia Frade, que dirigia a divisão de folclore. Para a divisão de patrimônio, meu amigo Marcos Conde Neto indicou o nome de uma arquiteta bastante conhecida, Raquel Sisson. E começamos da estaca zero. Não havia nada no INEPAC. Então, eu verifiquei, através dos meus conhecimentos de antanho, a grande, forte presença do IFAM no Rio de Janeiro.
Toda a história do Brasil está no Rio de Janeiro, desde Estácio, vice-reis, governadores, família real, império, e esses episódios deixaram obras, evidentemente, essenciais. E o patrimônio, fundado na época de Getúlio Vargas, em 1937, teve como seu diretor Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi um homem extraordinário e que veremos mais adiante o que ele fez. Mas nós começamos a estaca zero. Em face da forte presença do IPHAN, resolvi agir em áreas menos favorecidas com o apoio do Estado. Resolvi agir ao redor e comecei enviando circulares, que são instrumentos curiosos, bem utilizados, podem te trazer algum conforto. Mandava circulares às prefeituras da periferia, do norte do estado, dizendo que existe um patrimônio que vamos conservar. O que você acha? Pode ajudar de alguma forma? Em Nova Iguaçu, tem um forte município na Baixada Fluminense, verifiquei uma animação gerada por um Instituto Histórico e Geográfico local. Eram dois historiadores que resolveram agir para preservar algumas coisas. Então, também tinha uma universidade, um homem muito dinâmico, o criador da universidade, e perguntei se vocês querem fazer o Encontro do Patrimônio Cultural. O nome é vistoso, adoraram, aderiram, prefeito, diretor da faculdade, dono da faculdade, e, principalmente, o comércio. E todos os investimentos, pastas, lápis, essas coisas todas, foram feitas pelo comércio local. Então, você ganha uma pasta, um escudo de Nova Iguaçu na capa, embaixo, padaria fulano de tal. Isso motivou os habitantes locais, os dois historiadores ficaram fascinados e ficamos durante dois, 3 dias indo a Nova Iguaçu. E Nova Iguaçu é 40 quilômetros, dá para ir e voltar no mesmo dia. E, então, agitamos. E o que eu podia fazer, os recursos disponíveis, era basicamente criar um sistema de informação. Não havia informação sobre nada. E aí pedi para eles indicarem os móveis que eles achavam interessantes. E realmente, Nova Iguaçu é enorme, não conhecia nada. Aí descobri Iguaçu Velho, onde foi fundada a cidade. Só com os assoreamentos, mudança de nível dos mares, aquela história toda, esse local ficou impraticável. Não encostava mais barco nenhum, estava tudo assoreado. E eu vi uma coisa muito curiosa, que para eles era insignificante. A rampa era feita de macadã. Macadã é um precursor do asfalto. O nome do escocês, MacAdam, virou macadã. Aí fiquei fascinado e fazendo palestras, elogiamos isso tudo. E aí perguntei se eles gostariam de fazer algum tombamento. Tombamento é uma palavra mágica, um equívoco semântico, mas que causa forte impressão. Todos querem ter algo tombado.
Aí ficamos olhando, escolhendo, descobrindo, e tinha a fazenda de São Bernardino, e sugeri que fosse tombada. Pertencia a um italiano idoso, e quando eu fui lá visitar, me recebeu, sentado na porta da escada para a varanda, que era um casarão daqueles do século XIX, tendo nas mãos uma arma. Estava com um fuzil. Ele disse: eles vêm aqui para invadir a fazenda. Quem é o senhor? Expliquei. Então ele ficou mais tranquilo e consegui animá-los para fazermos o tombamento, a preservação da fazenda de São Bernardino, em Nova Iguaçu. Tivemos também sucesso em Cabo Frio, onde nos atenderam e fizemos encontros. Os encontros são muito baratos. A gente ia de carro, cada um por si, ou em grupos. E houve também uma resposta maravilhosa em Vassouras. Na época, pipocava universidades no estado do Rio. E em Vassouras, um general chamado Severino Sombra, acho que até que ele era cearense, fez uma faculdade. Ele, quando soube que ia ter uma coisa dessas, ficou entusiasmado. A faculdade vai patrocinar, vamos fazer juntos. E fizemos juntos. Na faculdade tinha um curso de História, umas professoras que conheciam bem o dia a dia do município. E elas se ofereceram para fazer as fichas que eu precisava dos imóveis. Eu disse: eu não conheço. Quem vai escolher os imóveis são vocês. Em vez de critérios técnicos, históricos, dramáticos, vocês escolhem os prédios de que vocês gostam. Achei que a dimensão afetiva teria um domínio maior sobre o coração dos moradores. E um grupo de professores selecionou lá uma meia dúzia de prédios, nem me lembro, e fizeram as fichas, preencheram as fichas. As fichas se baseiam em documentos da Unesco. Se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer cultura, vá à Unesco, que ela explica. A Unesco tem umas fichas para levantar templos no Camboja, pirâmides no México e fazendas em Vassouras. Mas nós resolvemos fazer a coisa um pouco simplificada. E as fichas foram surgindo, preenchidas por elas, orientadas pelos meus técnicos, e aí entra a questão da generosidade. Eu tinha, além dessa divisão do patrimônio, a outra de folclore, que estava a cargo de uma antropóloga muito animada, muito dinâmica, que ela me contou ter feito uma pesquisa de um item para nós insignificante, mas para ela do folclore vital: canções de ninar, que as crianças na escola ouviam de seus avós, avós, tias. A Cássia foi a Angra, reuniu professoras das escolas estaduais, explicou o que ela queria e como se faz. Passou adiante a informação. As professoras, entusiasmadas, foram para a sala de aula
explicaram para as crianças o que elas queriam. As crianças foram para casa, procuraram lá o avô, a tia, a velha, qualquer um, e ficaram registrando palavras que iam desaparecer. Ninguém guarda cações de Niná. Vai dormir e depois esquece. Mas em Angra dos Reis, elas juntaram as canções, levaram para a escola as crianças, tiraram a nota boa, e nós fizemos um pequeno impresso. Fizemos xerox, uma cópia assim, muito simples. Cada criança levou lá a sua coleção de canções de Niná e ficaram muito felizes. Aí, com uma intervenção realmente de baixo custo. Aí percebi essa ação da Cássia Frade me valeu para procurar repetir esse modelo na arquitetura, que é mais difícil. A arquitetura é uma coisa pesada, técnica. Mas consegui. Consegui com as professoras em Vassouras, em um lugar tinha um engenheiro, que sabia fazer isso muito bem, e os meus técnicos iam lá para orientar. Assim foi indo. E em Vassouras atuamos na prefeitura muito bem, Severino Sombra, e em Vassouras também descobrimos a professora Marilda Ciribelli. Essa equipe organizou e preencheu fichas relativas ao patrimônio. Aí tem que lembrar que o professor Silva Teles tem um nome importante no estudo do patrimônio brasileiro. Ele era do IFAM, era de Vassouras, nasceu lá em Vassouras. Então, consegui a adesão do Silva Teles. Eu sempre agi assim de caso pensado. Se tiver algum amigo, é lá que eu vou. Se não conheço ninguém, é melhor ir depois. E assim funcionou. E os outros municípios ficam olhando, ficam achando aquilo bacana e querem imitar. Muito bem. Então, cito a generosidade da divisão folclórica. E a divisão do patrimônio era mais autorreferenciada. O arquiteto gosta de fazer alguma coisa, botar o nome embaixo e ficar famoso. Resumindo. Essa profissional tinha esse hábito, que, no caso, não era benéfico, atrapalhava o envolvimento da comunidade. Aí, eu citei Rodrigo Melo Franco de Andrade. Ele deixou alguns textos importantíssimos sobre patrimônio, e num deles eu pensei a frase que passou a nortear nossas atividades. Diz ele, um texto da década de 50, em verdade, só há um meio eficaz de assegurar a defesa permanente do patrimônio de arte e de história do país. É o da educação popular. Isso foi escrito em 50. O IFAM era um órgão federal, obviamente centralizador, e eles dificilmente punham essa teoria em prática. Mas eu pus. A educação popular funcionou em Vassouras, etc. E aí, a situação não era fácil, porque, em paralelo a esse texto do Rodrigo, doutor Rodrigo, tem um outro. Um texto de
Franklin de Oliveira. Era um jornalista que resolveu se dedicar ao patrimônio. Escreveu artigos contundentes sobre o nosso patrimônio. Editou um livro em 1967, isto é, 50 anos atrás, chamado A Morte da Memória Nacional. Então, há 50 anos, a situação era dramática. Ainda uma informação sobre essa dramaticidade. A fazenda de São Bernardino, que o velho protegia com sua espingarda, não existe mais. Foi posta abaixo, os herdeiros lotearam tudo. Fizeram lá uns lotes, terrenos, não sei o quê, a sede ia ser clube, era muito caro, acabou a fazenda de São Bernardino. Então, esse tipo de espantos são constantes nessa atividade do patrimônio. E aí eu tive uma experiência curiosíssima quando fui convidado para fazer uma palestra em Angu, em Madureira, aliás. Lá tem uma série do SESC, SENAC, Pompeia, não sei o que, não. Madureira, que era muito poderosa, essa entidade. Encheram uma sala de alunos e de professores. Aí eu levei slides, mostrei patrimônio, as coisas todas, palácio, igreja, fortaleza, as coisas que as pessoas gostam. Mas os alunos, no que apagou a luz, levantaram e saíram. Agora, não tinha o menor interesse em patrimônio. Eu olhei aquilo, bom, e ficaram lá as senhoras, mães daqueles caras, daquelas meninas, mas elas estavam interessadas. Aí eu tinha que explicar o que é patrimônio cultural. Eu não podia citar nem Kant, nem Malraux, nem Silva Telles sequer. Mas não, isso não era o escopo, não era o horizonte cultural delas. Aí me veio uma ideia luminosa. Resumir, patrimônio é quando você dá uma festa e mostra o melhor que tem. As melhores roupas, oferece a melhor comida, toca a melhor música, etc. Para todos se sentirem bem. Digamos, em grande escala, é o carnaval. Mas quando você convida um grupo de pessoas na tua casa, você vai dar o que você tem de melhor. Este é o patrimônio. Eu vou dizer, na casa fulana tinha uma feijoada ótima. Ela estava com o vestido que ela comprou, não, na Mesbla, estava muito bonito. Então, isso constitui patrimônio no dia a dia. Elas entenderam. E sabiam que se alguém perguntar o que é patrimônio, elas tinham uma resposta. Aquele extra que você tem. Fizeram templos na Grécia toda. No Partenon, parece o mais bacana. Fizeram lá. E assim, aqui temos o nosso. Há 40, 60 anos. Você vê na televisão, Brasília. Aquilo é patrimônio da humanidade. Aquilo está lá para sempre. Aquilo não é do Oscar Niemeyer, é da humanidade. E você vê e como ele foi muito generoso na concepção, aquilo envelhece muito bem. Está sempre moderno. Eles agora focalizam, deputado, congresso, não sei o quê, pré. Eu fico olhando. Está envelhecendo muito bem.
Nenhum país tem um centro governamental feito isso. Nenhum. Olha, nem Washington, nem Sydney. Então, isso é cultura. O melhor que você tem. Mas aí, temos que chegar ao céu Esmeralda. Eu conheci, fomos amigos muitos anos, uma figura extraordinária, e deixou Fortaleza uma espécie de cenário da sua obra, muito criativo. E aí conheci tudo, sempre inventivo, sempre novo, e era tudo encomenda da administração pública. Escultura é uma coisa cara, de aço, ferro, não sei o quê. E ele ia fazendo. E todo mundo gosta do que ele fez. E, de repente, ele atende a encomenda oficial, não gratifica muito. Mas, de repente, surge La Femme Bateau. Criar La Femme Bateau torna tudo misterioso, profundo e eterno. De onde ela veio? Para onde ela vai? Ela sai do tempo e volta para o tempo, lá para o centro. Ela nos quer bem e a gente sabe realmente fazer a Femme Bateau. É uma coisa extraordinária. Ela afunda, estira, refaz, ela afunda de novo. Eles adotaram a Femme Bateau, que é uma invenção extraordinária. Extrapola tudo que é escultura que se fez por aí. Ai, ai. Aí lembro de colegas que fizeram coisas parecidas. Mas antes que ela citar Fernando Pessoa, eu adoro citar Fernando Pessoa, ele diz que a função do artista é agradar. É uma simples, difícil. Eles não se dão conta. Mas a gente quer. Quem é que gosta? E assim foi. Expõe sua fragilidade para que alguém goste. Houve tempos em que se dava conotação mitológica ou religiosa à escultura, histórica ou evocativa. Sempre é uma doação. Fortaleza é privilegiado com a presença de Céu Esmeralda e se sente bem no que é retribuído. Aí falei da Femme Bateau e pronto. E lembrei de colegas. O colega mais importante que meu pai é Miguel Ângelo. Miguel Ângelo foi uma daquelas pedreiras de mármore perto de Roma. Ele viu lá o Davi. Ele está dentro dessa pedra. Leva essa pedra. E foi descascando até aparecer o Davi. Ele já tinha visto. Esse é o artista. E depois pintou o teto da Capela Sistina, deitado, deitou de costas e ficou pintando. Imagina o sacrifício. Tenta desenhar uma interrogação no teto. Como é complicado. E Portinari, outro monumento, fez os painéis encomendados para as Nações Unidas, dois painéis verticais enormes, que estiveram aqui, ficaram expostos, voltaram para lá, com tintas maléficas, que morreram envenenados. É a coisa do artista. Van Gogh nunca vendeu nada. E nunca parou. E fui feliz na sua doação.
É a curtição do artista. Aí me lembro de outra frase do Fernando Pessoa, que todo mundo conhece, só vou dar o título, um poeminha. Ele diz assim o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente. Ele, por aí vai. Vai lá na obra e lê. O poeta é um fingidor. Serve como poeta, como fingidor. Ele foi extremamente generoso nessas suas obras. E, finalmente, tem um outro monumento do Bandeira, quando ele disse, era estudante de arquitetura, e aquilo ecoava pelos corredores. E tinha um arquiteto estudante que veio de Pernambuco, foi estudar lá, ele recitava em seus berros: vou-me embora para as árvores. Lá sou amigo do rei. E por aí vai. Tudo isso é o que me vem à cabeça para falar do servo, da sua generosidade, da grandeza da cidade de Fortaleza, que o acolheu com tanto carinho e compreensão, e a Dodora por ter me indicado, e a você, Edmar, que está no Crato, berço do servo, e me deu a oportunidade de dizer essas palavras. Muito obrigado. Obrigado, professor Alex. Que riqueza de sua fala. Eu aqui tenho a alegria de ser fortalezense, sou natural de Fortaleza e atualmente moro no Crato, me considero um cratense e tenho o privilégio também de conviver na terra que deu ao mundo o servo Esmeraldo, passear na Chapada do Araripe, que tanto o encantou, a Chapada que nesse momento está aqui às minhas costas, né? Uma belíssima silhueta de Chapada, belíssima Chapada do Araripe. Todos os dias, quando eu acordo, eu vejo toda essa beleza. E enquanto o senhor falava, de Fernando Pessoa, eu resgatei aqui rapidamente, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que tiveras sente. E certamente, o servo, eu acho que toda a obra Servo Esmeraldo, aqui no Crato mesmo tem várias obras dele, né? Estão espalhadas aqui na cidade do Crato, aqui mesmo, às minhas costas, uma dessas obras. Servo deu o Crato a conhecer no mundo, porque por onde foi, levou o nome do Crato, se referia ao Crato, suas obras estavam carregadas desse sentimento cratense. E a grande esperança, em pleno século XXI, que já não podemos mais ter a alegria do convívio físico com o servo, é que sua obra, e sobretudo tudo aquilo que ele nos trouxe através de sua obra, nos sirva de referência para o atual momento da cidade do Crato, que precisa proteger o seu patrimônio, salvaguardar o seu patrimônio, seja ele arquitetônico, seja ele cultural, histórico. E, ultimamente, professor Alex, o patrimônio ambiental do Crato. É uma cidade belíssima, encravada em pleno sertão nordestino, de lado a lado tudo seco, e o Crato como um torrão verde, encravado em meio ao sertão semiárido do Nordeste. Então, essa salvaguarda, todo esse trabalho que Servo fez, né? E eu também aproveito para agradecer o convite que me foi feito por Dodora Guimarães, o privilégio de dividir com o senhor esta mesa, esse webinário, e que tudo isso se revista de generosidade, e assim como o servo queria, que toda a sua obra e toda a salvaguarda do patrimônio seja também voltado para a sociedade em geral, para a população no seu conjunto, porque como o senhor lembrou aquele episódio, né, que na sua fala os jovens e adolescentes começaram a sair porque, de fato, não compreendiam aquele momento, que possamos vestir as melhores roupas, que possamos sempre ter em mente a importância da salvaguarda do patrimônio. Então, eu queria lhe agradecer mais uma vez profundamente, agradecer por todo o trabalho que o senhor tem feito para este país, não só para o Rio de Janeiro, toda
a sua construção histórica. Então, é um prazer dividir esse momento com o senhor, e eu passo agora a fala para que o senhor possa fazer as considerações finais. Muito obrigado. E aí, vou lhe contar uma história. Eu, sociólogo, estive em Fortaleza sem conhecer Serra. Eu trabalhava no escritório de urbanismo que estava fazendo o centro, o Parque Industrial, o Distrito Industrial de Fortaleza. Aí, muito bem, isso na década de 60, ninguém era nascido. Peguei um avião do Rio e parou em Fortaleza. Depois parou em Salvador. Não, saiu do Rio, parou em Vitória. Depois parou em Salvador. Parou no Recife. Parou em Natal e chegou a Fortaleza. Eu descia do avião e ia tomar cafezinho para fumar. E observei o seguinte: nem Gilberto Freire, nem Celso Furtado chegaram a essa profundidade. No Rio, o café era 60, em Vitória, 50, em Salvador, 40, Recife, 30, Natal e Fortaleza, 20. Aí pensei, aqui tem pouco dinheiro. Então, no balcão do aeroporto, percebi como o país ia ficando mais pobre lá no norte, que hoje em dia mais ou menos nivelaram. Está melhorando, mas é complicado. Isso foi uma observação, assim, tipo socióloga. A outra, que nunca compartilhei, é que em Fortaleza a população anda muito mais rápido que nas outras cidades. Fortaleza o cearense tem pressa, quer chegar a algum lugar. E essa dinâmica que impulsiona toda a cultura cearense. Tanto é que fizeram esse encontro maravilhoso, que me deixou encantado. A Dodora é uma animadora cultural. E pronto. Então, me cabe fazer uma despedida carinhosa, Francisco de Marcos Souza Silva, Pinheiro, ao Tales, a Dodora, a todos que nos assistiram, fico muito grato. Obrigado, professor Alex. Então, no âmbito do Festival Servo Esmeraldo, o Crato do Mundo, neste webinário que tem como título Arte, Ciência e Novos Horizontes, tivemos a grata satisfação de ter aqui a presença do professor, arquiteto e urbanista Alex Nicolaeff, que nos falou sobre Servo Esmeraldo, patrimônio e generosidade. Muito obrigado, Thales, que nos ajudou aqui na parte técnica. Um abraço à querida Dodora Guimarães, com quem tive o prazer de passar 6 horas dialogando e conhecendo as instalações do Instituto Servo Esmeraldo. Um abraço em todos. O Servo Esmeraldo, digo sempre que foi uma criança brincando, inventando, vendo o mundo como um laboratório e experimentando tudo que tinha à vista. O Servo teve a sorte de nascer numa região muito bonita. Ele costumava dizer que quando ele saiu do Crato, ele saiu pronto para o mundo. Em São Paulo, em Paris, ele aprendeu técnicas, mas a linguagem ele trouxe do Crato. Seja o Servo Esmeraldo artista figurativo, como o artista construtivista ou o artista cinético, ele foi fazendo essa trilha em linha reta. Ele dizia que a arte era provocação. A obra de arte era sagrada nos museus. Você não podia tocar.
e o Sérvulo pedia para tocar, né? Então, isso já mostra assim, o ser transformador que era o Sérvulo Esmeraldo e o papel que ele via na arte. Arte e ciência são irmãs. Elas trabalham com a racionalidade e com o sensível. E Sérvulo Esmeraldo é um dos exemplos claros dessa ação que integra a racionalidade, a clareza, o método, com a sensibilidade, a descoberta e a poesia. É, portanto, uma síntese perfeita entre arte e ciência. A arte é uma percepção do ser, do estar no mundo. É um convite para uma travessia, para você olhar, certo, coisas que não estão tão aparentemente ali estabelecidas. Por isso que eu acho que a obra dele é muito essa do movimento. Do movimento da paisagem, mas, sobretudo, é um movimento muito interno, de você se mover, né? Os anos do Sérvulo no Brasil, da volta da Europa, né, são anos dedicados à vida pública, à arte pública, que ele dizia que era arte para todos. Quando o Sérvulo, né, ele passa a desenvolver mais esse trabalho de uma arte pública, ele traz para a gente também uma reflexão do exercício do direito à cidade. Sérvulo, nesse aspecto, foi e sempre será o menino do Crato. O Crato foi a grande paixão do Sérvulo Esmeraldo. Era uma paixão trabalhada, que ele queria levar para o Crato o que havia de melhor. Então, o Festival Sérvulo Esmeraldo nasceu desse desejo, dessa vontade do artista de colaborar com a sua região, tocando nela o que é mais necessário no seu entendimento, que era a contemporaneidade. Arte contemporânea é experimentação, é pesquisa, é criar paradoxos diante da vida. Mesmo ali no Cariri, que tem uma tradição, né, popular muito forte, né, mas ele faz essa conexão com a arte contemporânea. O principal objetivo do festival é a formação, tá? Nós temos esse compromisso. Ele é, sobretudo, um festival de formação de repertório. As pessoas que chegam a esse festival, elas vêm para uma experiência. O que se busca é exatamente isso, é criar condições para que essa experimentação possa florescer. E também tem intercâmbios, convida pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo e da cena também da região. O festival apresentará uma exposição ao ar livre de reproduções fotográficas de obras icônicas do Sérvulo Esmeraldo, esculturas públicas que estão em Fortaleza. Essa exposição será muito trabalhada didaticamente nas escolas e nas mídias digitais. Então, vamos levar o Sérvulo Esmeraldo, a sua vontade de aventura, a sua travessia com a linha da Chapada, chegando ao Crato de volta. O festival é isso, é o espírito vivo do Sérvulo Esmeraldo.